RFI Convida. Adriana Brandão. É chique morar em Paris? Este é o título instigante do novo livro de Márcia Camargos, escritora, jornalista e historiadora brasileira radicada na capital francesa há 3 anos. Olá, Márcia, obrigada por vir aqui aos estúdios da RFI. Eu que agradeço o convite, Adriana, estou muito contente. Márcia, você tem mais de 25 livros publicados no Brasil, é especialista da obra de Monteiro Lobato e do modernismo brasileiro, é chique morar em Paris, chega agora às livrarias brasileiras pela Folhas de Relva Edições. A edição é bilíngue, português-francês, e é ilustrada. Os 8 capítulos são baseados na sua experiência pessoal de adaptação à vida parisiense. Numa escrita leve e bem-humorada, você tenta desmistificar o glamour que é normalmente associado à Cidade Luz. E aí, Márcia, é chique morar em Paris? Bom, Adriana, eu acho que isto vai caber ao leitor concluir, porque eu vou mostrando todos os meandros ali da burocracia, porque uma coisa é você vir como turista, passar uma semaninha ali fazendo compras nas Galeries Lafayette, visitando o Louvre e comendo bem, né, tomando queijo, vinho, os melhores vinhos e queijos, e outra é você realmente se estabelecer aqui, tendo que tirar toda aquela série de documentos, abrir conta no banco, obter enfim, a Sécurité Social, que é, enfim, a carteirinha de saúde pública. Então, é bastante complicado, mas, como você mesmo falou, o livro é bem-humorado e eu, em nenhum momento, reclamo. Eu adoro a França, fui muito bem aceita aqui. Pois é, essa burocracia que atravessa, né, toda a administração francesa, você mostra bem isso no livro, e que chega, inclusive, a criar situações kafkanianas para muitos brasileiros, que quase não conseguem entender bem a situação. Essa burocracia não é só para os estrangeiros, mas como alguém que está chegando para viver nesse país, nós somos obrigados a fazer assim, a enfrentar outros processos, né, a mais do que um francês que já nasceu aqui. Então, tem o problema também da língua, que nem todo mundo que chega domina fluentemente o francês, e esses funcionários públicos nem sempre são muito bem humorados ou dispostos mesmo a te orientar como se deve. Então, é também um alerta para a pessoa estar preparada, porque não é tudo um mar de rosas. Mas, como eu disse, você, enfim, seguindo todas aquelas etapas, tudo acaba dando certo. Mas esteja preparado, porque vai haver uma série de problemas e entraves e obstáculos. Um dos problemas que normalmente os brasileiros vivem aqui é o grande número de sobrenomes que a gente tem e que a administração francesa não consegue entender. Exato. Na caixa do correio, por exemplo, eu fui obrigada depois a colocar todos os meus nomes, Márcia Mascarenhas de Rezende Camargos, porque eu só assino Márcia Camargos, e haviam me mandado um documento muito importante que eu estava esperando já há 6 meses, e esse documento não chegava. Eu acabei indo ao local e descobri que eles haviam mandado para Márcia Mascarenhas, que é o meu nome materno, meu sobrenome materno, que não estava ali escrito na caixa de correio, porque, como também a gente pode ver no livro, aqui não existe o número do apartamento. Então, ao invés de dizer você mora na rua tal, apartamento 11, aqui não, é rua tal e ponto. E depois eles vão procurar o seu nome na caixa de correio. Então, ele precisa estar o mais completo possível para você conseguir receber a sua correspondência. Mas isso também é um aprendizado, porque a gente não sabe, então, você quer simplificar a vida e não dá certo simplificar a vida. Tem que ir tintim por tintim. E, Márcia, um problema que você enfrenta vem do primeiro dia que você chegou na França, que é o carimbo do seu passaporte. Isso acabou sendo até engraçado, mas eu cheguei aqui e me deram o carimbo de 32 de maio, era dia 31, e ali eu acho que aquele carimbo que você muda na mão, assim, eles puseram 32. Eu cheguei em casa, me dei conta e fiquei naquele dilema. Será que eu volto lá no aeroporto, peço? Porque eu ia precisar justamente de fazer uma cópia xerox desse carimbo, do meu passaporte, para mandar para os serviços de imigração para obter a tal famosa carte de séjour, que é a que te dá direito a permanecer no país legalmente, podendo inclusive trabalhar e tudo.
Eu optei por não voltar lá, porque ia ser um transtorno, uma loucura, nem sei se eles me dariam. E mandei a si mesmo, não deu problemas, e foi até interessante, porque quando eu fui renovar o meu título de séjour, a pessoa que leu aquilo, ela morreu de rir, ela não acreditava, e meu passaporte passou de mão em mão na repartição e descontraiu o ambiente, em geral, um pouco pesado e mal-humorado dessas repartições públicas. Márcia, uma outra coisa que você conta no livro é que, além desses percalços dessa adaptação à vida parisiense, tem também as críticas do outro lado do Atlântico, de compatriotas que não aceitam bem as opiniões emitidas daqui sobre o Brasil. É como se, morando fora, você não tivesse mais direito de opinar, de atuar sobre o que se passa no seu país, mas você continua brasileira, né? Aquele velho clichê, você deixa o país, mas o país nunca te deixa, ele está dentro de você, você carrega aquilo consigo, e as suas opiniões são tão legítimas como se você habitasse no Brasil. E eles dizem, é muito fácil, né, participar de manifestações em Paris, é muito fácil falar mal do governo estando em Paris. E eu digo que não, ao contrário, não é fácil você ir às manifestações em Paris, mesmo porque há uma série de outras opções mais interessantes a se fazer do que ir a uma manifestação. Então, se você vai a uma manifestação, é realmente uma escolha. Você tem todo o direito como cidadão também. Eu sou cidadã brasileira, né? Isso não me tira o direito de opinar. Você também fala no livro, você diz que foi super bem aceita pela família do seu marido, você optou pela França porque se casou com um francês, foi aceita pela família, também pela sociedade, e você também relata as coisas boas da sociedade francesa, como, por exemplo, o sistema de saúde público, que lembra Cuba. Eu tive essa surpresa, um dia até escrevi, me senti em Cuba, porque eu não sabia disso, eu fui comprar os remédios prescritos na farmácia e, na verdade, você não precisa comprar, você não paga um tostão. E foi exatamente como que aconteceu em Cuba. Isso também veio uma enxurrada de críticas, porque imagine, Cuba é uma ditadura, como comparar, né, a França, a Cuba, mas, enfim, é algo que te dá uma segurança muito grande, principalmente a gente é acostumada no Brasil ter que recorrer a esses caríssimos serviços de saúde privados, que são, assim, abusivos mesmo, e aqui você tem tudo gratuito, uma vez que você consegue esta sua carta vitale, que é a que vai te dar direito a esse serviço público, que, para mim, eu levei mais de um ano para obter, né? Então, essa questão de demorar, as coisas demoram muito, e eu sou muito assim rápida e eficiente. Eu acho que se você olha no site, te pedem X documentos, eu chego ali com aqueles documentos e vou obter o que eu preciso. Mas não é, sempre vai faltar alguma coisa que não estava no site, sempre vão te pedir algo mais, então agora eu relaxo, que eu sei que eu não vou resolver o problema na primeira visita, eu vou ter que ir 1, 2 ou 3 vezes. Márcia, você aborda também os clichês normalmente associados aos franceses, o mau humor, a questão do banho, e você fala que 4 palavras são essenciais para se viver na França, e a primeira delas é primordial, é o bonjour. No início, como a gente faz no Brasil, você fala, olha, desculpe aí, pode me dar uma informação? E isso aqui é inaceitável, você tem que sempre falar bonjour, seja o que for. E as outras palavras, como, por exemplo, patienter, né, que é aguarde, aguarde. Tudo aqui você também tem que ter uma paciência imensa para esperar o tempo todo, porque as coisas são demoradas. Mas são pequenos detalhes que a gente não se dá conta. E, principalmente, se você vai num bar pedir um café, alguma coisa, você não pode simplesmente falar, me dá um café aí. Não, com licença, senhor, se eu não estiver incomodando, será que o senhor poderia me ver um café? E também, se não for muito trabalho, um croissant para acompanhar, muito obrigada, passa um bom dia, o senhor foi muito gentil, alguma coisa assim. Principalmente em Paris, onde há esse mau humor crônico que a gente não pode negar, né? Agora há pouco mesmo, no metrô, eu fui pedir uma informação como que eu pegaria o ônibus para chegar aqui na Rádio France Internationale, e a atendente ela foi tão simpática e sorridente que eu fui andando assim, eu voltei atrás e falei, minha senhora, a senhora foi muito simpática comigo, muito obrigada, porque isso é raro.
E você diz no livro que você foi pesquisar para descobrir por que esse mau humor histórico dos franceses e você acha que a raiz disso está na Segunda Guerra Mundial e na ocupação nazista. Exato, eu fiz uma pesquisa muito grande, porque eu também escrevi um livro sobre a ocupação nazista na Borgonha, contado através do olhar de uma garota camponesa muito pobre que vem a ser a minha sogra. E eu vi assim a humilhação, a situação assim inexplicável, completamente absurda e também kafkaniana dessa ocupação nazista na França inteira, e Paris foi o que mais sofreu. Né? Foi algo assim que eles chegaram a passar fome, porque no interior ali eles plantavam, eles tinham alguns recursos maiores, mas na cidade eles estavam ali quase como um pouco, em determinado momento, o cerco de Leningrado, né? Quase comendo rato, né? Ratazanas. Então, ter que engolir aquela presença ali foi bastante humilhante. Eu não sei se ali reside. É uma teoria meio... não tem um fundamento assim científico, uma pesquisa acadêmica, mas eu acho que isso contribui bastante, porque esse mau humor é mais em Paris do que nos outros lugares. Quando você sai da França, todo mundo é mais relaxado, é mais agradável, mais amável. Outro fato histórico que você utiliza para tentar explicar, né, os parisienses é a geografia da cidade, que foi criada pelo Barão Haussmann. O Barão Haussmann, ele, durante o Napoleão II, ele modificou toda a capital, né, o rosto de Paris, fazendo um grande projeto de higienização, ou seja, todas aquelas casas proletárias dos operários, elas foram demolidas para construir os grandes eixos, né, do Champs-Élysées, etc., empurrando essa população pobre para as periferias. E o Barão foi copiado pelas capitais sul-americanas todas, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro, de uma forma muito mais intervencionista, com o bota abaixo do Pereira Passos, que foi bastante criticada por alguns, como, por exemplo, alguns escritores como Lima Barreto. Então, eu faço alguns paralelos mostrando a influência, né, e a conexão sempre entre a França e o Brasil, que são países muito próximos. Márcia, no início do livro você disse que você se inspirou para escrever este livro num best-seller dos anos 40, How to be an Alien, que foi escrito por um húngaro radicado na Inglaterra, o George Mikes. E você virou uma extraterrestre, Márcia? Eu tento não ser uma extraterrestre, inclusive a escritura desse livro, que tem assim um efeito terapêutico, vai nesse sentido, né, de tentar me adaptar, de tentar criar um laço de pertencimento com a sociedade francesa também. Então, para não ficar um estranho, não me sentir o tempo todo uma estranha no ninho. É para tentar justamente criar assim uma rede e me localizar nessa sociedade francesa, que, embora haja muitas coisas em comum, né? A gente vem de uma tradição latina, o francês teve sempre a França, muita influência no Brasil, antes, inclusive, da minha geração, antes dessa invasão norte-americana, mas, mesmo assim, há uma série de diferenças nos costumes, no dia a dia, no cotidiano, que a gente precisa estar atento para aprender. Então, eu acho que ainda não, que eu não me tornei uma alienígena. E escrever esse livro ajudou nesse processo, foi objetivo? Com certeza, vem do princípio também de que é melhor rir do que chorar, certo? E ali você vai descobrindo que esses problemas que você enfrenta não são só seus. Então, eu vi muita gente, conversei com diversas pessoas, não só brasileiras, de outras nacionalidades, e mesmo francesas, que enfrentam também esses problemas no dia a dia, para a gente tentar compreender. E no momento que você vê que não é algo assim contra você, que faz parte do sistema, isso te ajuda a relaxar e a compreender que você tem que fazer um esforço, mas é um esforço contínuo, de dia a dia. Eu estou aqui há 3 anos, e a cada dia eu aprendo uma coisa nova, eu dou mais um passo em direção à minha adaptação, que nunca termina.
Muito obrigada, Márcia Camargos, que veio aqui nos estúdios da RFI nos falar sobre o novo livro dela que chega às livrarias neste momento. É chique morar em Paris?